Você está ouvindo o programa Sem Sombra de Dúvida, uma reflexão do cotidiano à luz da Palavra de Deus. Um trabalho realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil no Auer, Curitiba, Paraná. Sou Edilmar, sou presbítero na Igreja Presbiteriana do Auer. E hoje falaremos acerca da seguinte pergunta: o que é mais importante na vida cristã, fé ou conduta? Para iniciarmos uma reflexão acerca da pergunta feita, é interessante que façamos a leitura dos seguintes textos: Hebreus 11, versículos 1 ao 3 e também o versículo 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Efésios 2, 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esses textos nos trazem à memória a importância da fé para a vida do cristão. Também devemos lembrar que a doutrina reformada dentro dos 5 solos, que diz somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus, a fé está como base para todas as demais coisas. O primeiro momento do processo de salvação é a justificação pela fé em Jesus Cristo. Dessa forma, seria simples dizer que a fé é mais importante do que a conduta. Quando a Escritura nos garante que somos salvos pela graça mediante a fé, e não por obras, também podemos afirmar que a nossa conduta não nos garante a salvação. Então poderíamos afirmar que a nossa conduta cristã não é tão importante? Vejamos outros textos. 1 Pedro 2, versículos 11 e 12. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Romanos 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Através desses textos, percebemos que a conduta da pessoa que se declara cristão e que tem a certeza de que é salvo em Jesus Cristo, vai agir como nova criatura. Através da ação do Espírito Santo, é tocado e passa a ter uma compreensão de que tudo que praticava antes de sua conversão e que de alguma forma ofende a santidade de Deus, não mais fará parte da sua vida. Ao contrário, passa a ter uma conduta de forma a agradar ao seu Deus, o que naturalmente chamamos de conduta cristã. Retomando o processo de salvação, que tem justificação, regeneração, santificação e glorificação, podemos afirmar que a nossa conduta cristã faz parte do processo de santificação. Seria a ação do homem em busca de atitudes que nos façam mais parecidos com Cristo. Muitas vezes vemos pessoas declaradas cristãs em meio a situações que definitivamente não condizem com uma vida que Cristo aprovaria. Também poderíamos apenas ter uma conduta cristã, o que não necessariamente quer dizer que temos fé em Cristo. Somos bons cidadãos com atitudes éticas, que até confundem aqueles que não entendem o que é verdadeiramente ter fé em Cristo, que ressuscitou e voltará para nos buscar. Diante dessas afirmações, podemos, sem sombra de dúvida, afirmar que a fé é mais importante do que a conduta. Mas a conduta é uma forma de expressão da fé
que professamos em Cristo Jesus. Você acabou de ouvir o Sem Sombra de Dúvida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil no Auer. Visite-nos na rua Anne Frank, 845, Curitiba, Paraná, e assista os nossos cultos pelo YouTube no canal IPB Auer.